Olá, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Quando esse vídeo chegar aí até você, espero que te encontre bem, espero que te encontre guardado pelo nosso bom Deus. Eu sou o Reverendo Diego, sou pastor auxiliar aqui na Igreja Presbiteriana de Botafogo e nós estamos na classe de Escola Bíblica dos adolescentes, da UPA, da União Presbiteriana de Adolescentes aqui da nossa igreja. Junto com a Letícia, nós temos dividido aqui a classe e nos últimos 6 meses temos feito uma viagem pela história da redenção. Né? Usamos duas revistas com uma temática de introdução à Bíblia, introdução à palavra de Deus. Começamos há 6 meses atrás falando sobre o livro do Gênesis e fomos do Gênesis até o segundo livro dos Reis, iniciando aí, abrindo aí as cortinas para a história bíblica, a riqueza da história do povo de Deus. Depois começamos a falar sobre os profetas, mais especificamente os profetas que viveram antes e depois do exílio, não é? Ah, Diego, profetas antes e depois do exílio, Reino do Norte, Reino do Sul. Faz o seguinte, dá uma olhada na playlist aí das aulas da Escola Bíblica Dominical, que estão aí no nosso YouTube, inclusive exatamente onde está esta aula aqui que você está assistindo, para que você veja as aulas anteriores, aí dá uma maratonada se você não conseguiu acompanhar para poder se localizar. Hoje a gente está fazendo uma introdução a um novo tema, uma nova revista, que é essa daqui, né? É Para Viver Bem, uma viagem pela história da redenção, parte 3. Parte 3. Eu já quero aqui dar um spoiler para você. Vai até a parte 7. Vai até a parte 7 quando a gente for falar de Apocalipse das cartas gerais. A ideia, como indica, perdão, o título, é exatamente esse: uma viagem pela história da redenção. Não temos como, aqui nesse espaço, aprofundar isso no nível do detalhe, mas podemos fazer muito bem uma introdução para dar para a gente uma ideia da história bíblica, especialmente para você, né, que eventualmente está se aproximando da Bíblia, começando a entender a história bíblica, buscando conhecer o que Deus diz para nós. É uma excelente ferramenta. Então, como eu falei, seguindo aqui a nossa revista, a gente não vai entrar na revista propriamente hoje, não é? Eu falava com os adolescentes na devocional dessa semana última, a gente está na semana do dia 13 de março, domingo 13 de março, na semana passada, terça-feira passada, dia 8, se eu não me engano, a gente começou a falar sobre sabedoria bíblica. E é isso que eu vou fazer com vocês aqui na aula de hoje. A gente não vai entrar necessariamente na revista, mas vamos fazer assim, uma introdução, um panorama do que é a sabedoria bíblica, esse convite para uma vida que valha a pena. Então vamos orar para a gente poder começar? Senhor, obrigado por a gente estar junto aqui através desse meio eletrônico fantástico, que tem um alcance que a gente nem imagina, para poder estudar a tua palavra, para poder compreender um pouco mais a tua vontade. Ilumina a nossa mente, o nosso coração, ajuda a gente, Deus, a aprender mais sobre o Senhor. É a nossa oração, agradecidos, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Beleza? Vamos lá então. Como eu falei, né? A gente está vindo aí numa caminhada que já vai fazer 6 meses, passando pela história da redenção, começando lá no Gênesis, passando pelos profetas, e agora a gente vai entrar num grupo de literatura bíblica, né? Num tipo de texto bíblico, vamos dizer assim, que é conhecido como sabedoria. Né, que é conhecido como literatura sapiencial. Então, quando você ouvir um pregador, né, numa aula, alguém, um amigo, um pastor, alguém comentando, não, porque isso aí está na parte da sabedoria bíblica, da literatura sapiencial, né, dos livros poéticos, é uma outra nomenclatura dada também. É exatamente sobre isso
que a gente está falando sobre 5 livros da Bíblia, que são o livro dos Salmos, o livro de Jó, o livro do Eclesiastes, o livro de Provérbios e o livro dos Cânticos ou de Cantares de Salomão, dependendo aí da tradução bíblica. E aí, gente, olha só, um pensamento que vai assim nortear esses nossos encontros pelos próximos 3 meses aí, pelo menos, né? Na verdade, não necessariamente um pensamento, mas 2 perguntas, né? Uma primeira pergunta é: o que é ser sábio de verdade? Não é? O que é ser sábio de verdade? Talvez dando até um passo atrás. Como assim, Diego? Um passo atrás? Mas uma pergunta, um questionamento. Né? Existe sabedoria verdadeira? Né? Num mundo em que tantas opções, tantas ideologias, para usar uma palavra, né, muito utilizada nos nossos dias, muitas propostas de pensamento. Né? Será que existe uma que a gente pode afirmar que é a verdadeira? Uma pergunta. E a gente já começa a dar uma resposta, é claro. Né? Se existe, e como cristãos a gente acredita que existe, não é? Aonde ela está? Aonde ela está? Aonde está essa sabedoria para que a nossa vida seja boa, para que a gente possa viver bem? Essa sabedoria, para nós cristãos, ela está na Bíblia, na palavra de Deus. Né? E não apenas nestes 5 livros, né? Na verdade, em toda a palavra de Deus. Depois a gente vai ver, e a gente vai ver isso ao longo dos nossos encontros, em Tiago, nas cartas paulinas, o próprio Senhor Jesus vai falar sobre isso também. Mas esses 5 livros do Antigo Testamento falam para a gente bastante sobre essa verdadeira sabedoria. E não apenas falam sobre ela, é claro, mas nos ajudam a entender como que a gente pode trazer essa sabedoria para a nossa própria vida. Então, eu tenho aqui 2, se eu não me engano, 2 motivos assim importantes para a gente estudar e ler e conhecer a sabedoria bíblica. O primeiro sobre todos esses, né, que a gente nem precisa considerar, porque é natural, é inerente ao fato de ser palavra de Deus, é exatamente esse, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Então, por si só, já é motivo mais do que suficiente para a gente ler, para a gente conhecer, para a gente entender. Além desse motivo, é claro, tem um, que é o seguinte: a sabedoria bíblica, gente, ela é assim uma fonte para a gente refletir sobre a nossa vida, sobre a nossa experiência, sobre as coisas que a gente vive. Como assim, Diego? Deixa eu tentar me fazer entender. Eu e você, gente, nós somos feitos, claro, de carne, né, de água, de alma. A Bíblia fala sobre isso, né, a composição do nosso corpo e do nosso ser, digamos assim, e também de experiências. Nós somos feitos das nossas experiências. Aquilo que a gente viveu até hoje nos forma, nos molda. Como assim, Diego? Por exemplo, as experiências boas que a gente teve, as experiências ruins que a gente teve, as experiências alegres, felizes, as experiências tristes que nos frustraram, que nos decepcionaram, as memórias que a gente tem, boas ou ruins, os afetos que a gente provocou nos outros, que os outros provocaram em nós. Nós somos formados por essas experiências. Como assim, Diego? Por exemplo, as viagens que nós fizemos, as pessoas com quem nós nos relacionamos, que deixaram marcas em nós, e as marcas que a gente deixou nelas, as amizades que a gente fez, né? As situações que a gente enfrentou, não é? Cada um de nós, situações que nos abençoaram, nos alegraram, nos fizeram chorar de felicidade, e outras tantas que nos marcaram assim de forma muito dura, experiências muito ruins, que a gente talvez até tenha precisado de ajuda para poder superá-las. Tudo isso, né? Estou tentando aqui explicar o que eu estou querendo dizer, nos molda, nos forma. O Diego hoje
de 37 anos, casado com a Bianca, pai do João, pai do Davi, pastor auxiliar na igreja presbiteriana de Botafogo, órfão de pai, órfão de mãe, irmão do Renan, cunhado da Helena, e por aí vai. Né? Essas experiências me moldam, me fazem ser quem eu sou hoje. E a Bíblia vai mostrar para a gente como relacionar essas experiências com a vontade de Deus. Como que eu faço com tudo que eu sou, com tudo que Deus me permitiu ser até aqui, com a vontade de Deus. Isso é fantástico. Esse é um motivo. Só por isso, né? Por exemplo, vou colocar aqui uma pergunta, não é? Como o fato, e aqui um tema sensível, né? Desculpe até a menção à minha própria vida, à minha própria experiência, mas como o fato de eu ter perdido a minha mãe aos 12 anos de idade molda a minha vida, e o que Deus tem a ver com isso? É o tipo de pergunta que a sabedoria bíblica me ajuda a responder. Como que eu lido com o luto? Como que eu lido com a morte? Como que eu lido com a separação, com a saudade? Como que eu lido com a esperança? A sabedoria bíblica vai me ajudar a refletir sobre isso para que eu tenha uma vida boa. Não é uma vida livre de sofrimentos, não é uma vida livre de dificuldades, é uma vida boa, uma vida que valha a pena. E aí a gente vai começar a perceber que eu não posso me pautar e me guiar apenas pelas minhas experiências. É claro que não, porque cada um de nós tem experiências diferentes, né? E aí a Bíblia se torna um norte, um farol, um caminho, exatamente para a gente seguir e aprender à luz da palavra de Deus como essas experiências moldam o nosso relacionamento com Ele e o nosso relacionamento uns com os outros. Então esse é um primeiro motivo, né? Esse é um primeiro motivo, entender as nossas experiências que nos moldam e como elas se relacionam com a palavra de Deus. Esse é um primeiro motivo, né? Assim, espetacular para a gente entender e ler os livros de sabedoria bíblica. O segundo motivo tem a ver exatamente com isso que eu acabei de falar agora, né? E eu chamei assim de um convite para a gente entrar na vida, né? Como assim, Diego? O reverendo Eugene Peterson aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Eu estou aqui com a minha Bíblia Almeida, revista e atualizada, né? Saiu aqui a tinta, não deve dar para ver no vídeo não, né? Com o título da Bíblia, e estou aqui embaixo com a minha Bíblia, a mensagem, né? Que é uma paráfrase bíblica que eu sempre comento aqui com vocês. O reverendo Eugene Peterson, né, já falecido, já de saudosa memória, ele foi o tradutor dessa Bíblia, primeiro para o inglês, né, e depois a editora Vida fez aqui a tradução para o português. Escrevendo na introdução aos livros de sabedoria bíblica, ele diz o seguinte, né, nisso que eu chamo de entrar na vida. É muito comum que pessoas que se interessam por religião ou por Deus se tornarem aos poucos desinteressadas do trabalho, da família, da comunidade, dos amigos. Na mente dessas pessoas, diz Eugene Peterson, quanto mais de Deus, menos do humano. Mas esse comportamento não é o que Deus planejou, diz o reverendo Eugene Peterson. A sabedoria bíblica contradiz essa tendência ao dar testemunho da preciosa natureza da experiência humana em todas as suas formas, tendo elas ou não aparências espirituais. Diego, caraca, que viajada, não entendi nada. O que o Eugene Peterson está lidando aqui, gente? Vou tentar explicar um pouco melhor, me fazer entender aqui. Infelizmente, é muito comum, e ele está reparando isso, que as pessoas se aproximarem de Deus, se aproximarem da religião, e aí se afastarem dos outros, se afastarem das outras pessoas. Isso aconteceu comigo.
Isso aconteceu comigo quando eu cheguei na igreja e eu não conhecia como funcionavam as coisas, como é que era o evangelho, a dinâmica. Eu me afastei de muita gente. Né? E eu confesso que eu me arrependo disso um pouco, porque se por um lado é preciso uma ruptura, e a gente pode falar isso num outro momento, assim, um afastamento, porque a gente começa a perceber a vida de outra maneira, né? Por outro lado, eu não posso me afastar das pessoas. Eu não posso me afastar das pessoas, porque a nossa vida se dá exatamente nesses encontros, exatamente nesses relacionamentos. Né? Então, o que o Eugene Peterson está falando é que a sabedoria bíblica, aí sim, ela vai ensinar como a gente se relaciona com a vida. Como que a gente se relaciona com as outras pessoas. Como que a gente se relaciona, por exemplo, com quem pensa diferente da gente. Como que a gente se relaciona com quem pensa de maneira semelhante a nós. Por isso que é um chamado para a gente, assim, entrar na vida. Para que eu não me afaste das pessoas, mas para que, segundo a vontade de Deus, eu me relacione com elas. Eu aprenda com elas. Se a gente der um salto, né? A gente está no Antigo Testamento e sabedoria bíblica. Se a gente der um salto lá para o Novo Testamento e pensar na figura de Jesus, era exatamente o que Jesus fazia. Jesus não se afastava das pessoas. Deixa eu tomar um café aqui, fazer igual a Letícia. Letícia toma um cafezinho também na aula. Vou tomar um cafezinho na aula também. Jesus fazia exatamente isso. A todo momento você vai ver Jesus com as pessoas, no meio das pessoas, sendo tocado pelas pessoas, comendo com as pessoas, curando as pessoas, ressuscitando as pessoas. Essa é a ideia. Por isso, gente, que isso não tem a ver, por exemplo, esse meu envolvimento com as pessoas não tem a ver, por exemplo, com o meu temperamento. Não, Diego, é que eu sou tímido, então assim, eu não gosto muito de muita gente. Não, a questão não é essa. Se você vai deixar de ser tímido e vai se tornar extrovertido. Não, é de acordo com o seu temperamento. Se você é mais tímido, você vai lidar com as pessoas e conversar com as pessoas na sua timidez, na maneira como você, na sua condição, digamos assim. Se você é mais extrovertido, você vai fazer isso de forma extrovertida. Não tem a ver com a idade, por exemplo. Ah, mas eu sou mais velho. Ah, mas eu sou mais novo. Se eu sou mais novo, eu não consigo me relacionar com quem é mais velho. Se eu sou mais velho, eu não consigo me relacionar com quem é. Mas não tem a ver com isso. Não tem a ver com isso. Nós somos pessoas diferentes que somos chamados a lidar com a experiência um do outro, a aprender um com o outro. Não tem a ver com gênero. Não é, eu sou homem, e você é mulher, e por isso a gente não pode se falar e tal. Não faz sentido isso. Não tem a ver, por exemplo, com a minha condição financeira, eventualmente. Não, Diego, sabe o que é? É que eu sou assim, uma pessoa rica, né, uma pessoa abastada, então eu não posso assim. Não, gente, não. Tem a ver. Eu sou convidado a entrar na vida, né, a me relacionar com as pessoas à luz da sabedoria bíblica e da palavra de Deus, porque eu sou humano. É porque eu sou humano. Eu sou um ser humano. E porque eu sou um ser humano e outros seres humanos como eu, que se casam, que namoram, que fazem amizade, que buscam aprender um com o outro, que se entristece, que se alegra, que sofre, que chora, que se arrepende, que briga, que se afasta, que se une novamente, que reata, que sente raiva, que perdoa, que fala o que não deveria falar e aí se arrepende, aí fica pensando se pede ou se não pede desculpa, se pede ou se não pede perdão, que aprende, não é? Que se vê com dificuldade de aprender, ou seja, tudo aquilo que é humano nós compartilhamos a despeito das nossas diferenças ou apesar das nossas diferenças. Esse é um segundo motivo para a gente refletir sobre a sabedoria bíblica. E aí, como que a gente vai ver isso, né? Caminhando para o final da nossa aula. Primeiro, por exemplo, no livro dos Salmos, a gente vai ver assim, uma síntese
nos 150 capítulos dos Salmos, de tudo isso que a gente está falando aqui. Né? De choro, de queixa, de dúvida, de raiva, de falta de compreensão. Deus, o que você está fazendo e tal. A gente vai ver tudo isso no livro dos Salmos. Cada salmo com o salmista ali abrindo o seu coração. Né? É claro, a gente não tem condição, aqui a proposta não é a gente estudar salmo por salmo, assim como a gente não vai fazer isso com os outros livros, né? Por isso eu vou fazer um convite, um desafio para você no final. Mas a gente vai passar por aí, vamos pensar sobre isso. E é muito legal também a gente saber que, por exemplo, salmos como o de número 23, salmos como o de número 91, são salmos que transcenderam, que foram além, não é, da experiência religiosa judaico-cristã, digamos assim, do judaísmo, não é, que tem o Antigo Testamento como seu livro de fé, e do cristianismo, que tem o Antigo e o Novo Testamento como seus livros de fé, que formam a Bíblia Sagrada. Transcendeu, foi além. Não é? Qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa é modo de dizer, mas muita gente, sendo religiosa ou não, sabe completar: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. No filme do Carandiru há uma cena emblemática, no livro primeiro do Dr. Drauzio Varela, e depois no filme é reproduzido isso, aquele texto: 1000 cairão ao teu lado, do Salmo 91, e 10.000 à tua direita. Ou seja, é algo que transcende a religião, está na cultura. Depois a gente vai... Não nessa ordem, necessariamente, é mais a ordem aqui das minhas laudas. Né? A gente vai ver nos livros de Jó e nos livros de no livro de Jó, perdão, e no livro de Provérbios, as crises, né, da nossa vida, o sofrimento, por que a gente sofre e, na verdade, por que às vezes a gente sofre muito, não é? Como é o caso do Jó. No texto de Provérbios a gente vai receber assim informações que transformam a nossa vida, que ajudam a gente a lidar com os desafios que a vida apresenta nos nossos relacionamentos, né? Desafio de aprendizado, de decisões que a gente precisa tomar, por exemplo, no que tem a ver com dinheiro, com família, com relacionamento, com trabalho, com o tempo, né? Algo que a gente vai ver muito, mas muito, né? No livro do Eclesiastes, né? O que é o tempo? O que é a vida? Não é? Qual é a vida que vale a pena? O que eu estou fazendo com a minha vida hoje? A gente vai falar bastante sobre isso. Né? E, finalmente, o texto do Eclesiastes e o texto dos Cânticos vão nos ajudar a pensar, por um lado, no livro do Eclesiastes, como eu acabei de me referir, né? Sobre o tempo que Deus me deu, que quanto mais jovem eu sou, parece infinito, não é? Parece que nunca vai terminar, e quanto mais velho eu vou ficando, mais eu vou me aproximando, não é? Pelo menos normalmente é o que a gente pensa, né? Do fim da minha vida. E aí um exercício muito interessante, né? É exatamente conversar com os mais velhos, que já têm assim muito mais experiência do que a gente. E no texto dos Cânticos, do Cântico dos Cânticos, a gente vai pensar, né, ali a partir de uma poesia espetacular. Eu recomendo você fortemente a fazer a leitura desse texto, aliás, de todos, né? Mas eu estou me adiantando, peraí. Não é? A partir da poesia, não é, do amor, a gente já vai aprender sobre a intimidade conjugal, né, do homem e da mulher. A Bíblia fala sobre isso, do amor de Deus pelo seu povo, do amor de Cristo pela igreja, do amor do cristão ao seu Deus. Enfim, é um prisma, assim, né? É uma lente pela qual a gente enxerga o amor de Deus. E aí eu quero terminar lançando aqui um desafio para você, né? Que depois eu vou colocar lá no grupo dos adolescentes aqui da nossa igreja também, para que nesse período, nesses próximos 3 meses, né, são 90 dias, que você leia estes livros da literatura sapiencial, os livros de sabedoria da Bíblia. Se já leu,
lê de novo, não é? Não tem problema nenhum, pelo contrário, somos chamados sempre a ler a Bíblia e reler e aprender da palavra de Deus. Se não leu, é uma excelente oportunidade com as aulas a gente ler ali o texto. Porque veja, eu fiz a conta, né? Eu não sou bom de matemática não, mas aqui eu fiz a conta. São 231 capítulos, ou seja, puxa, Diego, 231 capítulos é muita coisa. Não é, porque são 90 dias. Então, se em 90 dias a gente lê, por exemplo, 3 capítulos por dia, né? Antes dos 90 dias você vai ter lido todos os textos de sabedoria bíblica. Que eu encontrei lá no site bible.com, né, de Bíblia em inglês, eles têm um plano de leitura que faz exatamente esse trabalho de compilar, de juntar esses textos para a gente ler. E pode ler no celular, por exemplo. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo, aí embaixo, para você acessar. E aí eu deixo esse desafio para você. De repente, Diego, mas eu já estou fazendo a leitura bíblica anual, estou aqui usando um plano de leitura bíblica. Não tem problema, não tem problema, porque são 2, 3 capítulos por dia. E aí dá para incluir, para a gente conhecer ou relembrar esses textos tão importantes da palavra de Deus que serão alvo do nosso estudo nesse período. Beleza, gente? Espero que, como eu falei, né, a ideia é a gente se aproximar do texto, não tanto com tempo e autor e tal, mas ter uma ideia, assim, uma avant-première, um spoiler do que a gente vai ver nesse próximo trimestre, falando sobre a literatura sapiencial. Espero que Deus abençoe a mim, né? Abençoe a Letícia, que vamos dividir aqui a classe, e, sobretudo, é claro, abençoe você aprendendo um pouco mais sobre a palavra de Deus. Vamos orar, então, para terminar nossa aula? Obrigado, Senhor, por esse tempo aqui junto com os teus filhos. Obrigado, Pai, sobretudo pela tua palavra, porque é nela, Senhor, que aprendemos a tua vontade e é ela que nos ensina uma vida que vale a pena. Ajuda a gente, Senhor, a entender isso, a ouvir e a aprender a tua vontade para cada um de nós. É a nossa oração, agradecidos, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus te abençoe, viu? Um beijo. Até semana que vem.